Sabe aquele papo de que não se pode adaptar games? Pois bem, tínhamos expectativas elevadas, mas não esperávamos as obras de arte que tivemos. Hoje falaremos sobre o fim da maldição dos games e contaremos para você no final o porquê você deve confiar na gente. Mas depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, um lugar onde vamos falar sobre filmes, sobre séries, sobre videogames, sobre cultura pop no geral. E que cabe na hora do seu almoço porque é tiro curto. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no @Guilherme_Melo_ no Instagram. Comigo hoje está o fabuloso morador do porão da mãe, aqui @Doug. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Que baita música! E também o nosso hater do Furry Mario. Isso vai ficar esquisito. Nosso hater do Furry Mario, @VinSemCafé. A pergunta que vos faço é: eu cresci com Mortal Kombat, Tomb Raider, Resident Evil, Terror em Silent Hill, Hitman Assassino 47, Prince of Persia, Alien vs Predador, mas de que maldição é essa que vocês estão falando? Falaremos em breve. Não se esqueçam de nos seguir no @InstaFreecast e também lá no TikTok no @TikTokFreecast. E de mandar o seu mimimi, porque a série mostrou um casal gay lá pro e-mail do Freecast, @gmail.com. Pois bem, nossa parte tá montada e queria começar perguntando: vocês viram Mario? Que Mario? O Super Mario que estava no cinema. Porque aquele lá dos anos 90 era terrível. Isso é verdade. Mas então, vocês assistiram, tiveram a oportunidade de ver este... Não tive a oportunidade. Não, óbvio que não. Tu acha que a gente é burguês que nem tu? Aqui eu só gasto meu dinheiro com uma coisa, né? Comigo. Não preciso gastar com minha excelentíssima mulher, né? Com meus amigos. É por isso que me sobra. Escolhas, prioridades. Então, vocês marquem esse @ falando que mulher é gananciosa. Mamma mia! Mulher faz o cara gastar. Nada. É legal que é justamente um programa sobre games, né? Mas vocês por acaso não saem com as mulheres? Vocês não saem com as mulheres de vocês e não gastam dinheiro com isso? No meu caso, não. Então, eu gasto comigo. Horas. Essa Mas voltando ao Mario. Mas voltando ao Mario, cara, é um filme... O que tem a me dizer sobre Mario? É uma obra de arte. É uma obra de arte. Por quê? A gente vai entrar no debate daquela coisa se fanservice é bom ou não. E não, se tu fala que não, já perdeu o argumento aí. Porque se tu é fã do negócio, tu vai querer ver fanservice, entendeu? Vai gostar se for bem feito. Não vai ser um negócio ruim. E o Mario é um show de fanservice. Tem partes do filme que ela fica... que a posição da câmera fica como se fosse nos jogos de plataforma lá, de 2D e tudo mais. Então tem pequenas referências, é muito bem feitinho, respeita muito bem os joguinhos e tal. É muito interessante, é uma historinha fácil de compreender. Mas fala, Doug, eu sinto que tu quer reclamar. Não, conclui. Eu ia fazer uma reclamação sobre o Mario. Reclama então sobre o Mario, reclama. Tá. Tirando fanservice, vamos supor que eu nunca ouvi falar de Mario. Ele vai me entregar? Depende. Digamos que tu tenha 3 anos de idade. Eu por exemplo... Não, tem... No encerramento das Olimpíadas de 2016, apareceu o Mario pra fazer o cliffhanger para as Olimpíadas do Japão depois, né? E Sim. Uma das maiores pesquisas do Google foi perguntando quem era o Mario. A resposta toda a quinta série sabe. Mas... muita gente não sabe, cara. Tá, mas eu vou responder a tua pergunta. Se tu não sabe absolutamente nada do Mario,
e nunca viu nenhum jogo, nunca ouviu falar do Mario, e tu for um adulto, tu não vai gostar. Mas aí é aquela proporção. Não vai gostar. É aquela proporção de a maioria dos adultos não gosta de ver animação. Entendeu? Porque tem preconceito, no geral, com animação. Né? O cara tem 35 anos na cara, ele não pode ver. Mas a animação da Disney? Não, animação no geral. Seja Minions, seja Meu Malvado Favorito, seja Toy Story, seja um filme do Mario. Entendeu? Tá, mas pensando em questão de plot, assim, qual é que é do filme? Cara, ele tem um plot desenvolvido ou é que nem o do jogo, assim? Não, é uma jornadinha do herói desenvolvidinha ali, bem simples, bem explicadinha. Não tem nada de anormal, assim, tipo, mirabolante, reflexivo, que nem um filme da Pixar, por exemplo. Não tem uma coisa, tipo, super humorada, assim, que tu vai puxar umas piadinhas adultas, que nem no caso de umas animações da DreamWorks. Mas tu vai te divertir com o filme. Ele é um filme que conta uma historinha simples, uma historinha clichê, que vai te entreter, entendeu? E pega aí, evidentemente, qualquer criança que for ver esse filme vai sair de lá apaixonada pelo mundo do Mario e vai querer conhecer mais sobre o Mario, sobre o Donkey Kong, sobre os personagens, entendeu? E quem é um velho que viveu a era do Super Nintendo ali, a ascensão do Nintendo, vai sair de lá chorando de emoção. Porque é um troço espetacular, assim, a maneira como eles reproduziram o negócio. Não, eu tô falando que é muito bonito a maneira como foi reproduzida, entendeu? E é um filme muito bom. A parte ruim de ver no cinema é ter que dividir a plateia com as crianças, né? Isso é complicado. Sim. Toda vez que a gente vai ver a animação dá isso. Sobre a maldição, a gente já falou em outro episódio, não sei se foi aqui do Colecionador. Foi no episódio 2 do Colecionador de Streamings que a gente falou sobre as nossas expectativas para esses filmes e séries. Então, faz pouco tempo, mas a gente precisava vir, né, conferir o que a gente falou. Mas a grande questão não é nem isso do fanservice, de entregar alguma coisa assim. Mas a grande questão é que deturpam as histórias dos games no cinema. Essa é o grande X da questão. Tá, mas isso seria um grande problema, porque, tipo assim, às vezes uma história é bem contada num formato e daí em outro formato já não vai ser tão bem contada. Por exemplo, Crepúsculo, que é um livro excelente, fez um filme merda. Não, mas a questão no jogo altera completamente a história, é deturpada a história, não... Tá, mas tu pega... Eu sei que tu quer falar do The Last of Us nesse sentido, porque é uma das coisas que foi muito discutida durante a exibição da série. Porque na série não tinha muito dos infectados e papapá. Só que é uma questão nem é essa questão, não. Por exemplo, Mario não tem uma história por bem dizer. Sim, não tem. É mais fácil de adaptar daí. A história se resume a princesa está em outro castelo e tem que pegar a princesa inclusive, do copo. Um fato interessante sobre isso, né? Que evidentemente essa questão da princesa estar no castelo e ter que ser resgatada e tal, é uma coisa que nas mídias hoje em dia já é, né, um pouco mal visto, assim, porque coloca a personagem feminina naquela questão de donzela em apuros e tal, né? E no filme do Mario, eles conseguem trazer uma coisa que, segundo vídeos que eu vi, né, porque eu não acompanho tanto assim a franquia do Mario, nos últimos anos, assim, tem tido maior protagonismo pra Peach de outra forma, né, no sentido de trazer ela como uma personagem mais forte, digamos assim, porque ela é a princesa de um reino, né? E aí, no filme, ela é, tipo, ela vai defender o reino, entendeu? Ela não é a donzela em perigo. Eles colocam o papel de donzela em perigo pro Luigi, né? Então, é bem... Que papo bobo, cara. Ela é a donzela, não. Ela é a princesa de um reino de cogumelo. Sim. Ela é mais forte que todo mundo lá. Sim. Isso daí não é um problema. As pessoas que não souberam interpretar isso daí. Ou tu acha que o Toad não levava um couro da Peach? Claro que levava. A Glandezinha lá é foda. Reino das Glande. Tá, mas assim, ó, eu até vi. Onde é que foi? Acho que foi o Doug que mandou que o pessoal tava reclamando que o Bowser era muito maligno, porque tinha comportamentos muito. Sim. Eram os pais estavam reclamando que levaram os filhos pra ver o filme, né? E acharam o Bowser muito maligno.
Tu vê só, né? Um vilão que é maligno. Um vilão que tem atitudes antiéticas, atitudes duvidosas, né? Ah, que Quem louco, poderia né? imaginar? Mas, puxando o gancho do... Esses pais têm quantos anos? É 16? É isso? Eu acho que Porque não Ah, viram isso não Rei dá. Leão, Aladdin, né? Pequena Sereia. Não devem ter visto esses filmes violentos da Disney. com Pra dizer umas certeza não. bobagens dessas. Possivelmente não. Mas, meus caros amigos, eu acho que esse negócio do filme do Mario aí ter vencido a maldição do filme dos games é uma bobajada absurda que os caras estão pregando aí, principalmente os grandes portais de mídia nerd aí. Porque, cara, teve tanto filme bom aí na história dos games, por que Tá certo que tem muita situação que nem o Doug falou aí, que deturpa a história dos games, mas é que nem eu falei, uma mídia é uma mídia, outra mídia é outra mídia. Pega lá o filme do Mortal Kombat, que é eu acho que é um filme assim que todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa que não gosta do primeiro filme. Tem um valor afetivo bem grande. Não, mas o primeiro filme é bom. O primeiro filme, ele é bom em história e tudo. E tipo assim, os efeitos, eu não consigo... Sim, eu não consigo ver o paralelo daquilo no jogo, entendeu? Aquilo lá é muito mais robusto que o jogo. Não, o próprio Street Fighter, luta, que é mal feito. Né? Hã? Os próprios jogos de luta em si, não tem como tu tirar uma história dali no geral. Eu acho que dos jogos de luta, eu posso estar falando uma besteira porque eu não acompanho tanto os jogos de luta assim, mas o último jogo de luta assim que eu acompanhei e que eu realmente gostava de jogar por causa da história era o Tekken, que tinha uma história muito... Tipo, cada fasezinha que tu ganhava ia contando uma partezinha da história e tal, tinha um lore. E a história é tosquíssima. Pois é, mas é uma história. Esses últimos Mortal Kombat que saiu aí, eles têm uma historinha, tem todo um plotzinho. Sim, mas daí eles vieram numa demanda de ter a história, né? Tipo sim. Passou-se anos ali com aquela história só escrita naquelas telas de loading lá. E aí depois as pessoas ficaram demandando uma historinha que tivesse algum fundamento. Mas, tanto é que eles rebutaram. Mas também louco. Olha aí, ó. Mas o que eu queria dizer assim é a audiência reclamando que tu tá eu queria dizer, tipo assim, no filme do Street Fighter, por exemplo, ele não tem uma história ruim se vocês pegarem ele pra ver. O filme é ruim, entendeu? Ele é mal feito, mas a história dele é boa. Tanto é que tem Hã? Sim, isso, esse daí. Raul Júlia. Não, tanto é que tem uma das cenas que eu mais me lembro, assim, de filme, da história, é a cena que a Chun-Li tá explicando pro Bison por que ela vai se vingar dele, e o Bison olha pra cara da Chun-Li, que a Chun-Li é a Mulan, diga-se de passagem, e a guria lá que é amiga do Mandaloriano Boba Fett lá. É verdade. E aí ela olha pra cara do Bison e fala assim: você matou a minha família, você destruiu minha aldeia, não sei o quê. E aí o Bison pega e olha pra cara dela: o dia mais importante da tua vida foi só mais um dia na minha. Porra, que frase! Isso daí é uma bela de uma frase de um filme. E o filme tem uma história boa, só que é mal feito. Aquele Blanco é uma merda, que nem já disse lá o primo do Melo, entendeu? É uma bosta aquele filme. Mas a história é boa se tu pegar e ler o roteiro. Agora para pra pensar, tem aquilo no jogo do Street Fighter? Não tem nada. Só tem tu transitando de um paizinho pro outro ali e tal. Os próprios jogos mais recentes também que tentam ter uma história ruim, entendeu? Tem isso. Aí que eu digo assim, sabe? Não dá pra dizer assim, maldição dos jogos e tal, que não conseguem gerar um filme. Eu acho que é muito pela questão da crítica mesmo, assim, da galera levar a crítica. Porque assim, por exemplo, os filmes do Resident Evil, eles são muito criticados pelos fãs. Mas são muito bons. Mas eu nunca joguei os jogos do Resident Evil. Como entretenimento, talvez eles sejam bons. Eu adorava os filmes do Resident Evil. Mas eu não tinha a bagagem dos jogos, entendeu? Que é uma coisa também, que quando tu não tem a bagagem da outra mídia, facilita pra te gostar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, full aleatório aqui. 16 Luas. Era um livro que eu adorei ler.
Eu fiquei hipnotizado com a história, da maneira como era contada, a história e tudo mais. Beleza, curti demais. Vi que ia sair um filme. Fiquei empolgado. O filme é uma bosta. Sim. Não tem nada a ver com a história do 16 Luas. Inclusive, olha, alerta de spoiler. No final do filme, mata a vilã que continua e vai seguir na franquia. Porque tem 4 livros, que é o 16 Luas, o 17 Luas, o 18 Luas e o 19 Luas. Nomes criativos. Bem criativos os nomes. Então, mas sabe... eu acho que o formato da mídia talvez às vezes não favoreça que... É que livro é mais fácil de adaptar, transitem. entendeu? Que transitem. Por Inclusive- exemplo, aqui no nosso roteiro tem adaptações que irão por vir. Por exemplo, tem aqui do Death Stranding. Cara, é um jogo extremamente denso, uma história extremamente densa. Tem um vídeo no YouTube que é só com as cutscenes do jogo, contando a história. Tem 12 E horas. esse vídeo... tem 10 horas esse vídeo. Como é que tu vai botar isso pro cinema? Por isso que nesse tipo de coisa, uma série é melhor. Por exemplo, o The Last of Us. Não sei. Não é, não sei. The Last não of é, Us, tá aí o... Porque The Last of Us pode acontecer de fazer muitos fillers, cara. Não, mas o The Last of Us ele é bom, cara. Tipo, assim, eu não joguei o jogo, tá? Eu não vou ter esse lore, esse background no jogo pra avaliar. Mas enquanto série, é muito boa. Toda a história bem amarradinha e tal. Claro, vai ter defeitos, porque toda série tem defeitos. Seja talvez numa atuação, seja talvez em algum ponto. Mas nas coisas que eu vi, tem cenas que são literalmente Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, sabe? Que é uma coisa que eu achei espetacular, assim, porque é uma das coisas que a gente reclama muito quando vai ver um filme, uma adaptação. Ah, mas é tão fácil, é só fazer o que nem tá no jogo que tá tudo certo, entendeu? E tem muitas histórias que tem um potencial muito grande pra ser contado, assim. Que nem ali, nessas adaptações que ainda estão por vir. Porra, God of War. Olha o lore de God of War. Eu nunca joguei God of War, tá? Vai sair uma série de God of War e eu vou assistir. Eu gosto muito de tudo que falam de God of War. Já acompanhei alguma coisa, sei mais ou menos a história toda. Mas eu nunca joguei, porque no Play 2 eu não tinha o CD pra jogar. O DVD, na verdade. O Play 3 eu não comprei, o Play 4 eu não comprei, o Play 5 muito menos. Falta só isso aqui. 5 mil reais pra poder comprar. Então... 4.500. É verdade. Então é complicado, sabe? Então é uma maneira de usufruir daquela mídia, assim. Que nem o Assassin's Creed aquele. Muita gente criticou o filme. Assassino Kleber. Isso. Muita gente criticou horrores o filme. Eu assisti ele 2 vezes, eu gostei. Só que eu não joguei os jogos, entendeu? Aí é que tá. Como entretenimento, ele te entreteu. É a mesma questão do cara que nunca viu o Mario e ia assistir. Eu acho que até funciona dependendo da idade ou do gosto da pessoa, sabe? Tipo, por exemplo, se eu nunca tivesse visto o Mario e eu fosse ver o filme do Mario, eu ia gostar, porque eu gosto de animações, entendeu? Eu curto. Né? Tipo, naquele lado aqui. Tu aceita o tamanho daquela aventura? Tu aceita que ela é pra um outro público que não é tu, no caso? Sim, e daí tu entra no lorezinho, assim. Cara, é a mesma coisa, assim, por exemplo, no geral, tem filmes que são meio direcionados pra certos públicos, tá? Majoritariamente, um filme de ação vai visar o quê? O público masculino. Por isso que tem tanto fanservice masculino ali no negócio. Sigma. Assim como tem a maior parte dos filmes de romance, de comédia romântica, são mais voltados pro Sempre tem um feminino, tanquinho. entendeu? Então, quando tu vai ver esse tipo de filme, tu vai meio que na vibe do negócio, entendeu? Tu não pode ir pensando, não, eu vou ver esse filme aqui do Diário de uma Paixão esperando que vai surgir o Rambo matando todo mundo. Sabe? Não faz sentido. Tu não vai gostar se tu for assistir o filme dessa forma. Então tem que comprar um mundinho ali, né? Inclusive, Diário de uma Paixão é um baita filme. Vai, Vinícius. Não pode. Não, é que eu ia falar que tipo assim, eu acho que a essência principal é ter o que faz a alma do jogo ali ou até de outra mídia, né? No filme que a gente tá vendo. Por exemplo, lá no caso do Mortal Kombat, a gente tinha a alma do Mortal Kombat, que eram as lutas, era o finishing, era o... A própria música, né? Os elementos, né? O fanservice. Na verdade, se eu não me engano, a música veio depois. Sério? Aquela música do filme. Se eu não me engano,
É tipo situação do Batman Animated Series, que depois virou a música do filme. Mas, tipo assim, o filme do Mortal Kombat tem isso. O filme lá do Tomb Raider, esqueci o nome da mulher. Da Angelina Jolie, também tem isso. Lara Croft. Inclusive, as pessoas ficaram, meu Deus, estão sexualizando a Lara Croft. Sim, as pessoas sexualizavam uma caixa com cubos no PlayStation 1. Sim, as pessoas eram assim. Ainda são, se bobear. Mas falando em Tomb Raider lá, tem os jogos mais recentes da série, inclusive 2 deles ou 1 deles eu virei. E saiu esse último filme dela, né, da franquia. Eu gostei pra caralho do filme. Muita gente criticou, tá ligado? Mas eu achei muito bom. Da mesma forma, o filme do Uncharted lá com o Homem-Aranha lá. Que, no caso, eu também não joguei o Uncharted, né? Por motivos óbvios de não consumir os produtos da Sony. Porque não tenho dinheiro pra essa merda, é muito caro. É triste não poder ter um videogame com 30 anos, mas a gente aceita, né? E o filme do Uncharted eu achei muito divertido, cara. Muito divertido. E teve gente que criticou, sabe? Por exemplo, Uncharted, por exemplo, é uma história fácil de adaptar. É um Indiana Jones moderno. Não tem mistério. Mas vocês veem, eu acho que até muitas das críticas que aparecem, elas são muito em função do clichê. E não tem como fugir muito disso, porque, por exemplo, pega o próprio Uncharted e ali Tomb Raider. O Tomb Raider nasce de vamos dizer assim, de um mod de Indiana Jones. O Uncharted é um mod de Tomb Raider, não dá pra se dizer assim, porque é praticamente a mesma coisa. É o mesmo modelo de história, a mesma alma, como eu tava falando, a essência é a mesma das três histórias. Um mod de A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage. Também. Geralmente quem critica é o fã mongolão que, sei lá, meu Deus, não botou a estátua com não sei o que, por exemplo. Daí, Sim, cara, mas daí pega os filmes do Resident Evil, a franquia que foi. Eu acho que teve 5 ou 6 filmes. Mas o que os filmes do Resident Evil é deturpado, né? Não, a série da Netflix foi lixo, deturpado, mas nem tanto. Os filmes do Resident Evil, muita coisa, por exemplo, a própria personagem da Alice depois virou um personagem do jogo lá, o filho do Wesker nada mais é do que a Alice. É exatamente o mesmo personagem, a mutante super poderosa lá que faz. É o personagem do Freecast, né? Em breve ela vai estar participando com o Nilson aqui. Tomara. E aí, assim, né? Tipo assim, e todos os elementos que tinha no jogo, eles colocavam no filme de alguma maneira. Até o próprio primeiro filme, eles fizeram a montagem do laboratório que tem lá no primeiro jogo, embaixo da casa e tal. Então, assim, não dá pra dizer que, meu Deus, estragaram o meu jogo. Não, mas eles pegaram a essência do negócio. Sim, mas o lore não era o mesmo. Não, por isso claro. Que teve as críticas. Eu já falei disso em algum outro, eu tenho certeza. Muito possível. A gente tem mais de 150 episódios gravados. Mas tu percebe que no caso do Resident Evil, o principal ali é a questão da Umbrella Corporation, que tá querendo dominar o mundo e faz arma biológica e os caralho tudo. E aí tem as pessoas que estão ali no meio daquele bafafá ali e tentam sobreviver. O filme apresenta isso. A diferença é que no jogo, eu acho que o jogo em dado momento se perde. Que ele tenta imitar o filme e se perde. Porque depois do 5 pra frente ali, é só nojeira. Até fazerem o reboot. Mas porém, tá ligado que teve duas obras recentes. Mas é que o jogo, o 5 é cagado também, né? Eu vou fingir que o Melo não levantou as 2 obras recentes do Resident Evil. Não, é que assim, eu quero falar justamente sobre elas serem meio problemáticas, assim, que a série é muito intragável. Eu não aguentei ver um episódio e meio. Tô lá por causa da série, tipo, ele não aguentou. E você ele pegou e olhou aquilo lá e disse assim, não é possível, cara, é muito ruim. Eu tenho um gosto muito duvidoso pra séries, entendeu? O cara que faz o Wesker na série. Eu vejo coisas muito ruins, assim, pro nível geral das pessoas, assim, né? E eu não aguentei o Resident Evil na série. O filme, eu vi muito
Assim, ó, eu só vi o filme por causa da Kai Eu tenho uma Scodelario. coisa pra falar desse cara. Então Cara, fala, porque a gente já tá chegando no O nosso filme final. é difícil, mas não é ruim. Não, é que esse cara, eu já até falei numa conversa com o Melo, esse Wesker aí da série, ele tá no jogo do Horizon, né? E é um dos principais personagens. E aí eu não sei como é que eles vão fazer a sequência sem o cara, pô. O cara era diferente, dava um O cara lá é diferencial. o concierge do John Wick. Inclusive, esse jogo aí que tu falou vai ter uma série, né? Pela Netflix. Mas eu não sei se funcionaria uma série com ele também. O Horizon é de carro? Não. Esse aí é o Warzone Chase. Inclusive, um belíssimo jogo que é feito aqui. Foi feito aqui em Novo Hamburgo. Ou São Leopoldo. Pela Aquiles. O Horizon é o jogo da Ruivinha, aquela que mata os robôs. Você Blood falou Rain. uma coisa que me ativou aqui. Como está, meus bichinhos? Ô, vovô, tu joga videogame? Eu jogo aquele teu console assim, né? Que vai fazendo pra lá e pra cá. Assim, O Atari, né? o Atari. Joga aquele que faz assim, né? Isso. Que tem uns aviãozinhos assim que vão entrando no túnel. Impressionante. Joga aquele do cowboy lá que vai encontrar a Índia. Sim. Jogos fantásticos. O vovô já descobriu o PS VR já? Da hora. PS Viagra. Tá, eu acho que a gente pode encerrar com essa, por favor. Não vai ficar melhor do que isso. Então, conclusões, meus amigos. Conclusões é que cada obra tem sua plataforma e às vezes é muito difícil de transportar. E não vai ficar 100% se transportar para outra. Nunca vai. Vinícius. Eu acho que os jogos que as pessoas olham assim e dizem: nossa, esse jogo parece um filme. Esse aí é um jogo que não deve ser adaptado para um filme. Forte. E eu vou concluir dizendo que isso que o Doug falou é o tema de um episódio vindouro do Colecionador dos Streams. Porque falaremos de obras transmídia. Olha que nome bonitinho. Os filmes e séries que saíram de outras plataformas, de outras mídias, seja gibi, seja livro, seja jogos. Então, voltaremos. Um forte abraço e até daqui 2 semanas. Forte abraço, hein? Tchau!